ler o verso 1. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. Muito bom a gente poder estudar a Bíblia na sua sequência. E a gente percebe que Jesus, no capítulo 8, ele vem falando sobre ser a luz, né? Jesus, a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. 8:12. E nós falamos que aqui está o segundo eu sou, né? No verso 24 ele diz, eu sou. E ele fala a respeito de eu sou a luz no verso 12, mostrando assim um significado tão importante para nós. Quem somos nós, irmãos? Nós somos a treva, das trevas, somos pecadores. Porque nós temos luz? Porque nós temos Jesus, Ele é a nossa luz. E aí, como eu disse, é curioso ver então no capítulo 9, logo começa falando que Jesus caminhando, né, viu um cego de nascença. E nós percebemos aqui que Jesus vai operar um milagre na vida daquele cego, trazendo a vista, mas não só a vista física, mas a vida e a vista espiritual. Lá no final do capítulo 9, Jesus está com o cego e ele diz, né? Já o tens visto e é o que fala contigo, né? Quando o cego pergunta, quem é o Senhor? E aí o cego afirmou, creio, Senhor, e o adorou. A pergunta de Jesus está no verso 35, crês tu no Filho do Homem? E este cego então recupera a visão. Bom, são 41 versículos. Nós vamos não ler todos os versículos, mas vamos lendo alguns. E vamos cumprindo aqui o nosso tempo, né, de mais ou menos meia hora. Trazendo aqui um pouquinho dessa história, que é bem conhecida dos irmãos. Nós vamos relembrar aqui, estudar um pouquinho. A atitude de Jesus foi ir até esse homem, viu um cego, passava por perto desse cego. Os discípulos já vieram com um questionamento um pouco estranho, verso 2, e os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Repara que essa pergunta, ela é uma pergunta, não é se alguém pecou, não, ele está querendo saber, né, quem pecou, ou foi o pai dele, ou foi ele, né, mas como que ele pecou, né? Se ele nasceu cego, né, pecou antes de nascer, porque a enfermidade aqui era associada a enfermidade era associada ao pecado. E nós sabemos que, de uma forma geral, a enfermidade, os problemas, o pecado, as dores, tudo que está quebrado nesse mundo tem como origem o pecado. Mas não necessariamente a gente pode começar a querer ligar uma enfermidade específica, uma outra coisa, a um pecado específico. Nós sabemos que nós não temos como saber disso. Não compete a nós saber por que uma pessoa nasce deficiente, ou por que o outro tem uma vida tão difícil, enquanto um tem uma vida mais fácil. Alguém pode se perguntar, né, por que eu não nasci em tal país, ou nasci numa cidade melhor? Essas perguntas não têm uma resposta agora. Foi porque o Senhor quis assim. Mas Jesus responde muito claramente, quando ele diz que nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. As obras de Deus se manifestem nele. E nós sabemos disso. As dificuldades que nós passamos, mais do que tentar entender por que nós passamos por ela, é entender para que aquilo passou na nossa vida. Ao invés de questionar, mas por que eu nasci assim? Por que eu nasci desta forma? Por que eu tenho essa determinada doença? Mais do que isso, nós podemos olhar e enxergar
o sustento de Deus em meio a essas dificuldades que nós passamos, e como a glória de Deus se manifesta na nossa vida através dessas dificuldades. Certas dificuldades, se não existissem na nossa vida, nós não seríamos melhores, talvez muito piores do que nós somos, porque foi por causa das dificuldades que nós enfrentamos, que nós buscamos a Deus e nós nos tornamos melhores. Se nós fôssemos perfeitos, nós não precisaríamos de Jesus, né? Mas nós somos cegos, então nós precisamos de Jesus para nos dar essa luz, e a glória de Deus se manifesta nas nossas vidas. A glória de Deus se manifesta, e aqui na sequência, o versículo a gente lê separado, mas podemos ler junto aqui, quando ele diz: mas foi para que se manifestem neles as obras de Deus, é necessário que façamos as obras de Deus, as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Então, ele faz essa ligação, como se pudéssemos dizer que é necessário que eu faça as obras daquele que me enviou. Ou seja, que obra é essa? É manifestar a luz. E aqui nesse caso específico ele iria estar curando este homem, curando este cego de nascença. O cego de nascença geralmente era um mendigo que não tinha outra coisa a fazer, né, senão ficar perambulando por aqueles lugares. Era um homem, digamos assim, marginalizado, descriminalizado, criminalizado, né, como se fosse um pecador. E Jesus enxerga aquele homem como alguém que merecia, no sentido de que a sua graça iria alcançá-lo. Versículos 6 e 7. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com saliva, aplicou-lhe aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Domingo eu citei, né, que Jesus usou vários métodos para que as pessoas não simplesmente se fixassem no método, mas se fixassem em Jesus. E aqui ele usa esse método que é a lama nos olhos, né? Pediu para que ele lavasse. A lama, que é algo que incomoda, né? Ele precisava de lavar. Ou outros momentos Jesus curou o cego simplesmente tocando ou colocando saliva nos olhos, como em outro momento. O importante aqui não é como Jesus fez, mas o que Jesus fez. O importante aqui, mais do que Jesus fez, é quem é Jesus, porque só Deus pode operar um milagre como este. Lembramos sempre que os milagres, principalmente no Evangelho de João, eles trazem esta forma de firmar, manifestar o ministério de Jesus. Só que ao mesmo tempo que alguns olhavam e criam e buscavam Jesus, cada vez mais os fariseus, aqueles homens da lei, né, os religiosos, ficavam bravos com Jesus e perseguiam. E é isso que vai acontecer novamente. Versos de 8 a 12, primeiro os vizinhos ficavam perguntando: mas quem é esse? Não era aquele mendigo? Imagine, né, essa situação, uma pessoa, de repente, você só vê ali, caído, uma aparência estranha, né, no sentido da sua cegueira, de repente ele está com os olhos abertos. Então uns diziam: é ele, outros não, mas parece ele. Como que os olhos foram abertos? Aqui é o versículo 10, né? Nós falamos um pouquinho. A pergunta não é como se deu a cura, a pergunta deveria ser quem o curou. Ou seja, o milagre deveria ser algo para que aquelas pessoas pudessem exaltar a Jesus e não fazer todo tipo de questionamento. Verso 11, respondeu-lhe o homem, aqui é o próprio cego, que agora não é mais cego, responde a esse questionamento, né? As pessoas estavam falando, perguntando,
Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Repare que ele não viu Jesus, né? Que ele ouviu Jesus e Jesus mandou ele lavar. Depois que ele lavou, é que ele começa a enxergar. Mas ele sabia que era alguém chamado Jesus, o homem Jesus até o momento. Bom, se num primeiro momento, vendo aquele cego, os discípulos questionaram quem que tinha pecado, né? Que já está errado, né? Agora, os fariseus vão fazer algo mais absurdo ainda: questionar o que Jesus fez porque era sábado. Onde já se viu curar no sábado? Que trabalho é esse, né? Aplicar saliva, mandar lavar. Sábado não pode fazer essas coisas. Ao invés de olhar o milagre que estava diante dos olhos, eles começaram a questionar Jesus. Em um momento mais abaixo aqui, eles vão até mesmo que questionar se realmente era aquele. Quando eles questionam, será que era este mesmo? E manda chamar os pais, né? Os pais do cego, que não é mais cego. Eles estavam pensando que Jesus poderia ter trocado, né? Já pensou? Jesus, um homem que estava querendo aparecer ali. Sabe quando tem em algumas igrejas o paralítico não é paralítico nada, que levanta? E aí alguém tem que questionar ele. Num certo momento eles estavam corretos, né, de questionar. Vamos ver se esse milagre é verdadeiro. Mas quanto mais eles questionavam, quanto mais eles procuravam alguma coisa, mais eles encontravam a verdade que Jesus havia curado. E que se ele havia curado um cego, ele era Deus. Os fariseus então primeiro questionaram o cego, perguntaram para ele, né, o que aconteceu, e ele falou as mesmas coisas que ele tinha acabado de falar com aquele grupo acima. Olha, esse homem aplicou lodo nos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Os fariseus diziam: este homem não é Deus, porque não guarda o sábado. Não é de Deus, não é Deus não. Não é de Deus, porque não guarda o sábado. É o que eu falei agora. Ao invés de ver o que estava acontecendo ali, eles estão questionando, né? Não, mas não é de Deus, não guardou o sábado. Como pode um homem pecador fazer tantos sinais? E aí que eles tiveram essa ideia: não, vamos tentar descobrir o que está acontecendo aqui. Perguntaram para o cego, ele disse: eu creio que ele é profeta. Verso 18: não acreditavam os judeus que ele fora cego, e agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. E que agora via. Não acreditaram que ele era cego e que agora via, enquanto não chamaram os pais. Então eles chamaram os pais porque provavelmente o pai sabia se ele era cego ou ele era alguém que não era cego e estava fingindo ser cego, né? Fingindo também ser curado. Os pais disseram: sabemos, nosso filho nasceu cego, não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos. Também não podemos, não sabemos. E aí eles vão fugir do assunto. Pergunte a ele, idade ele tem, falará de si mesmo. Repare que aqui é um negar Jesus também. Porque se eles falassem alguma coisa que não agradasse aos fariseus, eles seriam expulsos da sinagoga, que diz aqui no verso 22. Alguém que não confessaste Jesus, se alguém confessar ser Jesus o Cristo, iria ser expulso. Que triste, né? Os discípulos vendo num cego com discriminação um pecador. Agora, os fariseus interrogando o cego, dizendo que você não era cego nada. Depois descobriram que ele era cego, se firmaram na questão de ser sábado.
Os pais desse cego falaram: ó, ele era cego e agora vê, agora eu não sei como, não sei quem, não sei de nada, né? Pergunta para ele. Verso 24, chamaram a segunda vez, igual um comentarista disse, esse cego já devia estar muito bravo, né? Porque imagina, você passa a sua vida inteira sem ver nada, e de repente você é curado. Ao invés de poder sair e desfrutar das belezas, ele estava com reunião de fariseu, né? Sendo questionado do seu milagre. Mais pessoas o amolaram do que se alegraram com ele. Era tempo de festa, as pessoas poderiam festejar com ele, mas eles estavam bravos. Estavam bravos porque quem está em trevas não quer saber de Jesus. E é isso que os fariseus fizeram. Verso 25, ele trucou: se é pecador não sei, uma coisa sei, que eu era cego e agora vejo. No verso 24, eles falam, né, que Jesus é um pecador. E aí ele diz: olha, eu não sei, mas que eu era cego e agora vejo, eu sei. Verso 26, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Aí que ele fala: mas de novo vocês estão perguntando? Já vou-lo disse e não atentaste, porque quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Não sei se o cego usou de ironia, né, mas ele deve ter deixado muito mais bravo ainda aqueles fariseus. Olha, vocês estão querendo saber tanto a respeito desse homem? Vocês querem segui-lo? Vocês querem ser discípulos dele? E aí os fariseus ficam muito bravos, mais uma vez, ainda mais bravos, e falam: seguidor é você, né? Verso 28, então o injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Verso 29, sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus, pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Está aqui o cego pregando para os fariseus. Verso 34, mas lhes retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E os expulsaram. Triste, irmãos, ver isso acontecendo, né? Mais uma vez a gente vendo várias passagens dessas conversas de Jesus com o fariseu, a mensagem de Jesus, como é triste o homem não enxergar. E a gente falou em uma outra pregação que o pior cego é aquele que acredita que vê, o pior doente é aquele que não admite a sua doença. E cada vez mais os fariseus se consideravam espertos, se consideravam sábios, e por isso eles não conseguiam enxergar a necessidade de Jesus, não conseguiam ver Jesus. E aqui acontece algo interessante. Nós falamos que esse cego, ele encontra com Jesus e ele tem um primeiro momento que é a cura física. Ele não tinha enxergado Jesus, ele não tinha visto Jesus, ele ouviu Jesus. Mas agora que ele foi expulso, que ele está sendo perseguido, que ele foi humilhado, tu és nascido todo em pecado, disseram os fariseus para ele. Agora, Jesus estende a mão para este cego mais uma vez, para curá-lo espiritualmente. Verso 35, ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? Então é que ele não reconheceu Jesus, né? E Jesus se apresenta: já o tens visto, é o que fala contigo, é o que fala contigo. A obra de Jesus na vida desse cego fez com que ele pudesse
entender que algo diferente tinha acontecido na vida dele. A partir desse momento, quando Jesus se apresenta, ele não apenas fica com a bênção, mas ele entende que ele precisa de Jesus, que ele precisa de guardar-se em Jesus, de entregar a sua vida a Jesus. Verso 38 afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Creio, Senhor, e o adorou. Quantas vezes, irmãos, nós percebemos, né, que assim é Jesus cuidando de nós, trazendo luz, guiando os nossos caminhos. E não há outra resposta a tudo que Jesus fez por nós, senão adorá-lo, senão crer em Jesus, senão depositar a confiança em Jesus. E aqui nesse finalzinho aparece algo tão interessante, quando Jesus fala de forma tão sábia sobre essa questão de luz e trevas. Verso 39, prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os homens que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Repare então que parece tudo muito perto, né? Esses fariseus expulsaram o cego que não é mais cego, mas eles ficaram por ali, né? E aí Jesus começa a conversar e eles estão por ali, quer saber o que está acontecendo. E quando Jesus fala que eu vim para os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos, imediato os fariseus querem apontar para Jesus e dizer: você está falando que nós somos cegos? E a resposta de Jesus é de extrema sabedoria. Olha que bonito. 41. Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não terias pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Que coisa, né? Quem Jesus leva à luz? Aos cegos? Nós nunca podemos perder essa consciência de quem nós somos sem Jesus. Cegos, pecadores. Nos entristecemos com o pecado, nos entristecemos com o mundo quebrado que vivemos, nos entristecemos com os problemas que acontecem, com mortes. Mas nós sabemos que todas as coisas não foram por causa de Jesus, foi por causa do pecado. O homem pecou e trouxe essa desordem ao mundo. Mas diante dessas coisas, mais do que olhar a tragédia do pecado, é poder olhar que se existe o cego, existe Jesus que traz e restaura a visão deste cego. Muitas coisas acontecem nesse mundo, né? Nós somos abençoados em muitas situações, em muitos momentos, para a glória de Deus. Mas nós sabemos que o mais maravilhoso dia será quando nós nos encontrarmos com Jesus, porque nós seremos realmente totalmente iluminados. A glória de Deus se manifestará na nossa vida e nós podemos dizer que nós teremos assim luz. Então, o grande problema dos fariseus não era ser cego, era enxergar. Interessante. Achavam que enxergavam. Nosso problema maior está quando nós não enxergamos que precisamos ser dependentes de Jesus. Nós não vemos, mas nós vemos através de Jesus. Só podemos ver através de Jesus. Por isso precisamos muito de ter comunhão com Deus, para que os nossos olhos sejam abertos e nós possamos crer mais e mais na verdade, no caminho de Jesus. Provérbios 4:18 diz: mas a vereda do justo
é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Jesus é luz. E esse caminho do justo é como um caminho de luz. Se nós estamos com Jesus, nós precisamos de Jesus. Nós precisamos buscar mais essa comunhão com o Senhor Jesus. Muito fácil ser um fariseu. A gente, quando lê esse texto de fariseu, parece que está tão distante, mas é muito fácil nós nos tornarmos esse fariseu, que acredita nas leis, nos regulamentos, nos mandamentos, mas profeta não é Jesus. São as próprias leis, as próprias regras. E está mais preocupado com a guarda do sábado do que com a cura que Jesus está operando. Jesus é luz. Como eu disse, o pecado nos cegou, trouxe doenças, discórdias, trevas. O mundo está perdido. O mundo persegue a Cristo. Mas nós não estamos perdidos. Por mais que o mundo nos despreze, nós temos a luz de Jesus. E precisamos reconhecer a nossa condição. Precisamos, assim, nos entregar a Jesus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Nós possamos, dia a dia, ver o cuidado de Jesus. Eu achei muito bonito essa ligação final aqui, a partir do verso 35. Enquanto aquele homem falava de Jesus, os fariseus desdenhavam dele e o expulsaram. Isso aqui é muito sério. Expulsaram. O que os pais dele não tiveram coragem de fazer, ele fez. Os pais dele falaram: não sei de nada. O cego poderia ter falado assim: não, eu não tenho culpa. Quem fez lá é ele, eu estava aqui, ele veio e me curou, não pedi nada. Não, ele se comprometeu. E eu creio que ele é profeta, eu creio que ele é Deus. E foi expulso. Mas Jesus o chamou, e Jesus ofereceu muito mais do que a cura física, a cura espiritual. E exatamente por isso, irmãos, porque ele não apenas foi curado fisicamente, mas ele já tinha o seu coração sendo trabalhado, e por isso Jesus o chamou. Aquele que ouve a minha voz, e acho que ele ouviu a voz de Jesus, mesmo sem ver, ele já, no seu coração, estava no caminho de Jesus. Vamos fazer uma oração? Pai querido, nós agradecemos a Ti por essa oportunidade que o Senhor nos dá, de ler mais uma vez, ó Deus, a palavra, esse capítulo, ó Deus, da Tua palavra, e perceber, ó Deus, como nós somos carentes de Ti, ó Deus. O nosso pecado não é para a nossa vergonha, a nossa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória do Senhor, ó Pai. Mesmo não sabendo por que algumas coisas acontecem, tanto na nossa vida, porque passamos por certas dificuldades, porque sofremos certas tentações, porque passamos problemas na família, Deus, não sabemos, mas sabemos que tudo é para que a glória do Senhor se manifeste. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor Deus tem nos dado a visão, tem nos chamado para Ti, ó Deus. E clamamos para o mundo, ó Pai, para o mundo perdido, ó Pai, que acredita estar vendo, mas não enxerga a necessidade de Jesus. Tenha misericórdia de nós, ó Pai, e nos guarde, ó Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.